A situação na saúde também tem atingido a rede particular de prestação de serviço. Nas últimas semanas, estivemos acompanhando casos envolvendo planos de saúde em que a cada dia aumenta o número de descredenciamento de médicos. O setor médico mais prejudicado é o da pediatria. Ontem, na Assembleia, foi discutido o assunto da falta de atendimento nos hospitais particulares. Hoje, vamos conversar sobre esse assunto com Mauro César Oliveira, diretor comercial da Unimed. Boa noite. Agora, falando dessa situação em relação à falta de pediatria, qual é a situação hoje da Unimed, por exemplo? Bom, o atendimento médico da pediatria, primeiramente eu gostaria só de fazer uma ressalva que felizmente nós não temos esse problema de descredenciamento. Embora algumas notícias de mídia tenham falado sobre esse assunto, nosso número de cooperados ele permanece praticamente intactos. Os médicos da Unimed, eles não são credenciados, eles são cooperados, então eles são donos da empresa. Há de se compreender, por exemplo, que eles não vão sair de uma empresa onde são os próprios donos. Então, nós não temos esse problema do descredenciamento. Especificamente sobre o problema da pediatria, isso realmente tem acontecido um desinteresse dos médicos, de um modo geral, em buscar essa especialidade. Os acadêmicos hoje não se interessam muito pela área da pediatria, procuram aquelas especialidades que têm procedimentos. O pediatra ele vive basicamente da consulta médica. Então, claro, pensando na sua remuneração, ele prefere uma especialidade onde agregue exames e cirurgias. E nós vivemos realmente uma fase onde nós temos um número reduzido de pediatras. Dentro do quadro da Unimed, nós ainda temos um número considerável, nós temos 56 pediatras cooperados da nossa empresa. Esses números, eles representam, conseguem atender a necessidade dos hospitais em que a empresa tem esse convênio, tem esse contrato de prestação de serviço? Bom, há que se diferenciar aqui duas situações. Primeiro, no que diz respeito ao atendimento ambulatorial, os atendimentos de consultas, os 56 pediatras da Unimed atendem perfeitamente a nossa demanda. No que diz respeito ao atendimento de emergências, aí nós já tem que se avaliar sobre uma outra ótica. A instituição competente para avaliar e para regulamentar e acompanhar o atendimento de emergência de um modo geral é o Conselho Federal de Medicina. Em 1995, o Conselho Federal de Medicina ele editou uma resolução 1451, onde ele estabelece quais são as prerrogativas para que um hospital possa funcionar como emergência. E ele estabelece que o hospital ele deve ter um clínico geral, um cirurgião geral, um anestesista, um pediatra e um ortopedista. Isso para que ele funcione como emergência. Em nenhum momento a resolução do Conselho Federal de Medicina, ela atribui que o plano de saúde é responsável pela manutenção. O plano de saúde, ele contrata o hospital para a prestação do serviço. Ele não tem o poder de influenciar na montagem da equipe. Então, para o atendimento ambulatorial, nós temos uma rede ampla de pediatras que continua atendendo regularmente. Para o atendimento hospitalar, aí é necessário, existem algumas medidas que podem ser feitas, por exemplo, como uma conversa com a direção do hospital para ver que problemas está havendo na carência dos profissionais. Agora, as empresas, a Unimed, por exemplo, ela tem interesse realmente dessa conversa acontecer? Com certeza, e isso tem sido buscado com frequência nos casos em que nós temos alguns hospitais que deixam de atender a área de pediatria, tem se buscado conversar com a direção do hospital e até buscando parcerias. Nós temos feito frequentemente reuniões com especialidades, não só para tratar dos nossos assuntos internos, mas também para tratar do assunto assistencial de um modo geral. Existe também uma outra possibilidade, além de atuar conversando com a direção dos hospitais, existe também a outra possibilidade que o plano estruture a sua própria, mantenha a sua própria estrutura de recursos próprios. Nesse sentido, a Unimed está já trabalhando num projeto que deve ser anunciado brevemente, talvez dentro de 1 ou 2 semanas, onde nós estamos pretendendo dar uma alternativa de atendimento de urgência e emergência, né? É um empreendimento, eu diria até grandioso, que nós devemos anunciar brevemente para que possa contribuir para que não haja essa deficiência de atendimento, principalmente no que diz respeito à pediatria. Com relação à pediatria, o número de busca por esse setor da medicina é muito grande nos hospitais. Nós temos espaços para atendimento
dentro do setor da pediatria que possa atender a demanda dos conveniados da Unimed? De um modo geral, nós podemos avaliar, estender um pouco mais esse problema e falar do atendimento de urgência e emergência como um todo. Não apenas a pediatria, mas também ao idoso, ao adulto. Nós vivemos uma realidade na nossa cidade e eu pergunto para vocês uma coisa que às vezes as pessoas não se dão conta. Às vezes a pessoa diz assim, olha, eu fui numa emergência de um hospital particular e hoje não vale mais a pena ter plano de saúde. Eu vou reclamar no meu plano de saúde que aquele hospital parecia um SUS. Eu tive que pegar a senha para atendimento de emergência, onde já se viu isso. Aí eu pergunto, há quantos anos não abre um hospital particular em São Luís? São Luís cresceu estrondosamente, hoje já temos praticamente mais de 1 milhão de habitantes e a nossa rede de hospitais particulares ela está restrita aos mesmos hospitais há quase 15 anos ou quase 20 anos. Isso reflete na sobrecarga do atendimento. A própria Unimed, quando esta diretoria assumiu há 5 anos atrás, ela tinha 35 mil usuários. Hoje ela tem 65 mil usuários com a mesma rede hospitalar. Então, isso gera, claro, um desconforto na qualidade do atendimento por uma simples oferta, diminuição. Eu diria que a oferta não acompanhou a demanda nesse caso. Com certeza. Conversamos aqui com o Dr. Mauro César Oliveira, ele é diretor comercial da Unimed. Obrigada por sua participação aqui, pelos esclarecimentos. Eu agradeço a oportunidade.